Bom dia, oitavo ano, perdão, nono ano, né? Hoje a gente está falando sobre o capítulo 13 e aí a gente vai começar falando sobre os Estados Unidos. O que a gente percebeu até agora que os Estados Unidos eles apoiaram as ditaduras na América Latina. Só que agora, em 1977, com a eleição do presidente Jimmy Carter, as coisas começam a mudar nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, que antes apoiava essas ditaduras da América Latina, ele agora modifica completamente, né, o seu modo de pensar aí a sua política. Então ele vai promover uma política externa de valorização dos direitos humanos. E a ditadura era um período em que as pessoas eram perseguidas, né, torturadas, mortas por serem contrárias ao governo ditatorial. Então ele vai apoiar justamente a valorização dos direitos humanos, que vai contra aquilo que acontecia dentro das ditaduras na América Latina. E ele vai pressionar esses governos ditatoriais na América Latina. Uma das coisas que ele vai fazer bloquear os empréstimos. Então os Estados Unidos, que antes financiavam, né, emprestavam dinheiro para esses governos ditatoriais, ele agora, como uma forma de pressionar, né, esses governos a se modificarem, o que ele faz? Ele vai bloquear esses empréstimos aí, além de denunciar os crimes, né, de tortura contra a humanidade. Por exemplo, isso acontece na ditadura brasileira, os Estados Unidos denunciam o Brasil. A ditadura na Argentina ela vai cair por alguns motivos. Que motivos são esses? Crise financeira. A Argentina está passando por uma crise financeira, a inflação está aumentando. Se a inflação está aumentando, o poder aquisitivo da população está diminuindo e há uma alta concentração de renda. Poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouco dinheiro, né? Além disso, a Argentina estava sofrendo com bloqueio dos Estados Unidos. Lembra que eu acabei de falar para vocês, os Estados Unidos estavam bloqueando os empréstimos. Então a Argentina vai ser afetada por isso. Os Estados Unidos não estão mais emprestando dinheiro para a Argentina aí. Além disso, a gente tem um outro problema na Argentina, que é a Guerra das Malvinas, né? As Malvinas era um território que foi disputado pelo Reino Unido e pela Argentina aí. É claro que a Argentina vai perder essa guerra, né? Porque o Reino Unido tem um poder de fogo, um poder bélico muito maior do que o da Argentina. O Chile, a redemocratização no Chile vai demorar um pouco, tá? Apenas em 1989, com a eleição do presidente Patrício, vai se iniciar um processo de redemocratização no Chile e começam as investigações contra o antigo ditador Pinochet, né? Que foi uma ditadura extremamente violenta. E aí, quando o Patrício assume, começa uma investigação sobre esses crimes cometidos por ele no seu período de ditadura aí. No Brasil, o processo de abertura política começa com então o presidente Geisel, a partir de 1974, né? Essa redemocratização brasileira ela vai acontecer de uma forma bem lenta, de uma forma gradual, né? A gente vai ter aí o pluripartidarismo, ou seja, no período da ditadura a gente só tinha dois partidos de oposição e o partido de governo, mas essa oposição era uma oposição consentida, né? Então eram apenas dois partidos. E aí quando a gente começa o processo de abertura, uma das coisas que a gente tem aí é o pluripartidarismo, ou seja, outros partidos podem participar, né, do pleito eleitoral aí. E a gente tem a anistia também, que nós estudamos, né? Anistia dos presos políticos, aquelas pessoas que foram presas, né? Porque eram oposição ao governo, e muitas pessoas fugiram, foram para outros países, elas foram anistiadas também, puderam retornar, mas a gente também tem a anistia das pessoas que cometeram os crimes, né? As torturas, os militares, eles também foram anistiados aí. Nós vamos ter um atentado no Rio Centro, tá? Inicialmente, né, a oposição dizia que esse atentado foi feito por militares, os militares diziam que esse atentado foi feito pela esquerda. Mas no final da investigação, né, realmente se conclui que quem fez esses atentados no Rio Centro, né, foram militares que estavam insatisfeitos com esse processo de abertura de redemocratização no país. Então eles fazem esses atentados para causar pânico, né, disseminar o pânico, tipo assim, se acabar a ditadura, né, se a esquerda volta, olha o que vai acontecer. Então esses crimes no final foram descobertos, que foram feitos por alguns militares que não
concordavam com essa abertura política, porque a gente tinha uma ala militar, né, que queria redemocratização, e tinha uma ala militar que era contra essa redemocratização aí. A gente vai ter no país a campanha direta já. Que campanha era essa? A emenda Dante de Oliveira, né, que foi feita pelo deputado Dante de Oliveira, ela pedia eleições diretas para presidente. Então foi feita uma campanha com várias movimentações nas ruas, né, pelo país inteiro, pedindo eleições diretas para presidente da República. Apesar de todo esse movimento, né, essa emenda ela não foi aprovada. Então, inicialmente, né, apesar da abertura, começa uma abertura política, o primeiro presidente depois, no final da ditadura militar, ele não vai ser eleito diretamente pelo povo, vai ser uma eleição indireta, né, feita pelos deputados. Então, quem vai ser eleito vai ser um homem chamado Tancredo Neves. Tancredo Neves, avô do então senador da República, Aécio Neves. Ele vence como presidente, mas ele vence, mas não leva. Ele vence, mas ele não assume o posto, porque ele morre antes disso. E quem assume no seu lugar é o seu vice, José Sarney, aí, que se torna o primeiro presidente depois do final da ditadura militar. A eleição indireta, como eu acabei de falar para vocês, né, Tancredo vence, mas quem assume é José Sarney. Governo de José Sarney, tá? O governo de José Sarney vai ter pouco apoio popular, muitos movimentos contra, né? Ele vai restabelecer em todo o território as eleições diretas, né, para prefeito, para governadores, que não existia. Ele passa a estabelecer essas eleições. Ele vai elaborar o plano cruzado. Qual era o objetivo maior do plano cruzado aí? Era conter a inflação, que estava muito alta. Inflação alta, poder aquisitivo baixo, né? Inflação alta, preços altos. Inflação alta, comida alta, aluguel alto, remédio alto, né? Então o poder aquisitivo cai. Então o objetivo desse plano aí era diminuir a inflação, tá? Com congelamento de preços. Ele também impôs o gatilho salarial. Era o seguinte: reajuste de 15% do salário das pessoas toda vez que a inflação atingisse 20%. Aí automaticamente o salário aumentaria 15% também. Todos esses planos que ele faz não vão dar muito certo, não, porque a inflação ela vai continuar galopante no Brasil. Nós vamos ter a Constituição de 1988, que ela é considerada, que é a Constituição de hoje, né? Ela é considerada a Constituição cidadã. Por quê? Através dessa Constituição a gente passa a ter liberdade de expressão, liberdade religiosa e manifestação política, sem correr o risco, né, de ser preso, torturado por isso. Então as pessoas têm a liberdade de expressão. Obviamente, gente, que a gente tem a liberdade de expressão, mas é uma liberdade de expressão com responsabilidade, né? Você pode falar o que você quiser, né? Mas você tem que ser responsável por aquilo que você fala. Porque dependendo daquilo que você fala e com quem você fala, você pode sofrer um processo, né? Liberdade religiosa, as pessoas não são perseguidas pela sua religião. No Brasil, nós temos várias religiões diferentes, ninguém é perseguido, torturado por escolher determinada religião. A gente tem a questão do preconceito, né, das pessoas. E as manifestações políticas também que podem ser feitas. A partir dessa Constituição se torna crime a tortura e o racismo, né? Então, duas coisas importantes, por isso que ela é considerada cidadã, né? Crimes de tortura e de racismo se tornam crimes, né? O direito de voto para os analfabetos, apesar de não saberem ler e escrever, eles têm o direito de voto. Quando vem a urna eletrônica, isso vai facilitar muito mais ainda o voto deles, né? Direitos indígenas, assegurados na Constituição de 1988, os indígenas têm direito à posse da terra, né? Por que posse? Eles não são donos. Posse, enquanto eles estiverem ali, é dele, né? Porque se eles são donos, eles podem vender, né, a terra. E então eles têm a posse, é como se estivessem debaixo da tutela do Estado, na realidade, né? A gente passa a ter o direito de greve, reunião sindical, né, sem ser perseguido por isso, o que antes não havia. E começa também a questão da licença maternidade e licença paternidade também. A gente tem aí também as comunidades quilombolas nesse período. O que são as comunidades quilombolas? Nós estudamos nesse trabalho aí, né? São remanescentes dos quilombos dos Palmares. Obviamente que hoje não há mais escravidão no Brasil, mas eles estão os descendentes diretos dos escravos aí, né? Formados pelos escravos, com a sua cultura própria, com as suas tradições, né? Trabalham, muitos até na área urbana, muitos locais de quilombolas, dependendo de onde eles trabalham em cima da terra, né, da agricultura mesmo. E é isso. Esse é o nosso capítulo 13. As dúvidas que vocês tiverem, a gente tira ao vivo aí no Meet.
e vamos fazer algumas correções dos exercícios de hoje também.